Mais uma prisão efetuada pela Divisão de Investigação Criminal aqui de Criciúma. Dessa vez o vulgo Birusca foi encaminhado aí pela polícia para o presídio Santa Augusta por força de um mandado de prisão. Delegado André Milanese, foi a equipe do delegado André aí que efetuou a prisão, está conosco mais uma vez aqui no programa, delegado André, para falar sobre essa questão. O Birusca, como é que é o nome ali do Birusca? E ele foi preso exatamente por quê, delegado, pelo menos dessa vez? Ontem nós cumprimos a mandado de prisão do Fernando Mariano, vulgo Birusca, de 42 anos. Ele foi preso em razão de contra ele haver um mandado de prisão de condenação a 1 ano e 4 meses pelo crime de furto. Isso se refere a um furto praticado no ano de 2016. O Fernando Birusca teria adentrado numa casa ali no bairro Sangão, tentou arrombar a janela, não conseguiu, e acabou subtraindo dessa casa um macaco hidráulico, avaliado os R$400, e estava levando esse macaco de bicicleta. Uma pessoa viu, um policial militar, inclusive, está indo trabalhar, viu, solicitou apoio de uma outra guarnição que acabou prendendo ele em flagrante. Ele permaneceu preso aí uns 10, 15 dias, depois foi colocado em liberdade, respondeu em liberdade esse processo e acabou agora sendo a mandato de prisão. Ele foi preso. Mas nós prendemos ele ontem, lá no bairro Santo André, em razão das investigações sobre o homicídio, do último homicídio praticado esse ano, no dia 2 de dezembro, contra o Richard Guimarães. O Richard foi encontrado morto, foi assassinado bem nos fundos da casa do Birusca. O Birusca tem uma casinha ali no bairro Santo André, e nos fundos o corpo, o local de sangue onde realmente foi assassinado, é bem na divisa da parede da casa do Birusca com o terreno ali baldio, onde é uma mina desativada. E o Birusca é suspeito de ter envolvimento, ou pelo menos saber quem praticou esse crime, já que o crime foi praticado na casa dele. A gente acredita que a vítima esteve na casa dele e depois foi levada lá para os fundos da residência e assassinado. Então o Birusca é suspeito, está sendo investigado, ele nega a participação nesse crime, mas nós acreditamos que ele saiba coisa, possa ter participado, ou pelo menos parentes ou pessoas muito próximas a ele devem ter participado desse crime. No dia dos fatos, né, a gente teve lá, diligenciou, e 2 adolescentes compareceram aqui para assumir esse homicídio. A gente tem informação que esses adolescentes podem ter estado no local do crime, mas é muito pouco provável que realmente eles tenham praticado homicídio, porque as informações deles não conferem com a realidade dos fatos. Então a gente acredita que esses adolescentes foram mandados para alguém lá do bairro para vir aqui assumir o crime no lugar deles. Eles ainda são suspeitos, adolescentes, mas a nossa investigação prossegue no sentido de que esse crime foi praticado por outras pessoas maiores de idade. Já existem alguns suspeitos, uma linha investigativa sendo seguida, e que esses 2 adolescentes teriam sido mandados aqui para assumirem o crime que não praticaram. Parecia isso mesmo, foi isso que deu a entender naquele dia. Delegado, pode ter sido inclusive o Birusca o executor daquele homicídio, quem matou o Richard? É uma possibilidade, a gente acha pouco provável. A gente acha que ele sabe, ele devia estar ali na casa dele, é usuário de crack, acho que também vende um pouco de droga, ele, familiares dele, pessoas próximas. Alguma coisa aconteceu ali, alguma rixa que acabaram matando o Richard. Então ele talvez não tenha sido executor, mas ele deve ter informações, e não quis detalhar aqui para nós nesse primeiro momento, mas ele permanecerá preso, né? A investigação prossegue, e se for necessário nós vamos requeri-lo novamente. Aproveitando a tua presença aqui no programa, delegado, tem um corpo lá que foi encontrado carbonizado, não tinha sido identificado ainda, pelo menos até algumas horas atrás. Já foi identificado ou ainda não? Não, infelizmente não, já passou mais de um mês, né? Esse corpo ainda não está identificado. É bem provável que seja alguém de fora do estado, fora da região, né? Porque até agora ninguém deu falta. E a gente novamente pede, se por acaso alguém deu falta aí de um jovem na faixa de 16 a 20 e poucos anos, 1,65 m, se não me engano, pele clara, que vestia uma camiseta do Grêmio, uma jaqueta do Grêmio, né, uma bermuda e jaqueta do Grêmio, tinha uma corrente de prata, 2 anéis nos dedos, né, isso são as informações que nós temos dele apenas, está até hoje lá no ML sem ser identificado. Então, se por acaso alguém tem algum parente com essas características, parente ou amigo desaparecido, que procure o ML, que fica ali nos fundos da 2ª Delegacia, no bairro Santa Augusta, ao lado do presídio, para fazer o reconhecimento do corpo.